Olá pessoal, tudo bem? Segunda parte da nossa live sobre a parábola do rico e do Lázaro. Que bom saber que você está com a gente aí. Eu creio que muitos de vocês foram muito abençoados nessa primeira parte. E nós estamos conectando aqui já para a segunda parte, a parte final desse nosso raciocínio. Aguardar o pastor William Agapito chegar aí para a gente já dar continuidade. Me diga aí, o que vocês estão gostando? Como está sendo para vocês esse raciocínio sendo construído? Dá um feedback para a gente aí, por favor, para sabermos como que está o conteúdo para você que está ouvindo. Para mim tem sido muito rico. Eu tenho aprendido muita coisa também com o pastor William, muito ponto de vista dele que eu tenho anotado aqui. E vou colocar junto no comentário das parábolas como se fosse meu. Ô, meu amigo, eu acabei de descobrir, quando a gente desligou a live, que toda a live eu fiz no meu 3G. Eu fiz na minha internet móvel. Olha. Aquela que oscilou, o meu Wi-Fi tinha caído. Aí eu fui ver aqui, não resolvi, mas vamos embora. Vamos embora. E tá tudo certo e vai ser benção. Deu para a gente acompanhar bem o raciocínio. Vamos lá, então. Nós estamos falando aí sobre a parte final da parábola, correto? Isso. Nós paramos em qual versículo? Nós conseguimos ir até o verso 25, Paramos no versículo 25. Lembra-te que recebeste... nós entramos no 26, no grande abismo. Ok? O senhor chegou a citar o verso 27 também, o verso 27, que é o momento que ele vai dizer a casa do meu pai. Isso, 27. Legal. 27. Eu vou desativar o comentário aqui, para não atrapalhar o pessoal no raciocínio. Envie aí para alguém, traga mais pessoas para a gente poder interagir nessa última parte da nossa live. Eu li a ideia sobre Spurgeon, ok? Ok, e aí, fantástico. A questão do... Uma coisa que eu achei muito interessante é sobre a questão de que o rico havia criado esse abismo e o que ele não sabia é que o lado que Deus estava era o lado do Lázaro. Isso está latente aqui. Eu tô entendendo ainda tudo isso. Muito bom, muito bom. A única coisa que o rico não havia considerado era que Deus estava do mesmo lado do abismo que o Lázaro. Ao fechar Lázaro do lado de fora da sua casa, ele estava fazendo o mesmo para com Deus. Um ponto que eu ia mexer, você mexeu, a questão de rebaixar-se. Agora é Lázaro que tem que... É o rico que tem que erguer os olhos para ver a Lázaro. Deixa eu ver outra coisa aqui que eu não falei. Quando o rico percebe que lhe fora dado o privilégio de falar com Abraão, que estava do outro lado do abismo, ele implora para ter uma oportunidade de entrar no paraíso? Não. Ele reconhece que isso não é mais possível. Ele pede uma oportunidade para escapar do inferno? Também não. Parece que ele já havia percebido que o inferno é um lugar onde não existe para ele saída. Curiosamente, ele pede por um pouco de água, duas coisas que o rico pediu: um pouco de água e salvação da sua família. Ou seja, os homens após a morte não perdem a consciência. Ok? Agora, tem um comentário aqui que eu acho riquíssimo. Assim como o corpo humano possui os 5 sentidos, a alma também possui sentidos correspondentes. Isso está muito claro no texto. O rico conseguiu ver, visão. Ele levantou os olhos e viu Abraão de longe. Ele conseguiu ouvir. Ele ouviu o que o pai Abraão falava. Ele conseguia falar. Ele falava com o pai Abraão. Ele possuía paladar. Ele queria um pouco de água para aliviar o tormento. E ele poderia sentir as coisas. Ele estava em tormento. E ele tinha memória. Lembrou que tinha irmãos que precisavam ser avisados sobre a eternidade. Isso é muito sério. Os sentidos da alma. Ok? Os sentidos da alma. Isso é de uma riqueza incrível. Deixa eu pontuar outra coisa aqui para nós trabalharmos o nosso raciocínio
dentro dessa parte final. Eu já mencionei sobre a questão da arrogância do rico, porque ele pede ao pai Abraão, mas ele diz, manda Lázaro. Então ele acha que ele ainda está na condição de mandar. Ele ainda se sente superior e ele ainda acha que ele pode se revestir da sua arrogância para dar ordens a alguém. Essa é uma coisa muito interessante. Eu falei já... um comentário de Greg Evans, que é um comentarista, ele diz o seguinte, o paraíso tem água em abundância, o inferno é um lugar seco e quente. O paraíso tem água em abundância, o inferno é um lugar seco e quente. Uma coisa que eu acho muito interessante aqui é o seguinte, ele diz, pai Abraão, e o texto diz que Abraão lhe chama de filho. Sim. Isso aqui é assustador. Sim. A filiação humana não garante a filiação divina. Ok? A filiação humana não garante a filiação divina. Infelizmente, o rico aprendeu isso tarde demais. Olha que coisa interessante. Qual é o clamor do rico? Tem misericórdia de mim, pai Abraão. Ironicamente, na eternidade, o rico é que era o mendigo. É isso. Ironicamente, na eternidade, o rico é que era o mendigo. E no Hades, tudo que ele queria era ser um Lázaro. Olha, essa inversão de valores, que riqueza. Foi no inferno que pela primeira vez o rico teve interesse nas pessoas. Foi no inferno que pela primeira vez o rico teve interesse nas pessoas. Ele se lembrou do seu irmão. Agora, um detalhe que eu acho de uma riqueza fascinante é o seguinte. É o contraste entre as falas do rico e o silêncio do Lázaro. Porque o Lázaro, ele não fala em vida, mas também não fala na eternidade. Olha que coisa fascinante. O Lázaro está sofrendo em vida, mas calado. E ele está regozijando na eternidade, mas ele também não se sobrepõe ao rico. Ele fica calado. E aí isso parece ser um indicativo de que nós precisamos ser mais sensíveis para compreender aqueles que estão em silêncio ao nosso redor. Isso aqui é uma coisa que, se alguém puder anotar isso daí, você que está em casa, anote isso daí. Nós precisamos ser mais sensíveis para compreendermos aqueles que estão em silêncio ao nosso redor. Eu creio que já aconteceu com você também. A minha personalidade ela é meio maluca. Eu sou introvertido em muita coisa. Por exemplo, meu temperamento ele é implosivo. Dificilmente eu explodo. Eu sou implosivo. E às vezes o ruim de você ser implosivo é que você se fica destruindo sozinho. Você não briga, não explode, não fala com a pessoa, você fica quieto, mas angustiado com aquilo ali. E você simplesmente vai drenando aquilo, vencendo aquilo, resolvendo aquilo de uma forma silenciosa, porque você tem uma preocupação de não explodir, de não machucar de ninguém, de não ferir ninguém, entendendo que aquilo ali vai passar e daqui a pouco a vida volta ao normal, só você soube daquilo ali. Cada um tem um temperamento, o meu acaba funcionando assim. E não sei se você já passou por essa situação, creio que sim, que você estava num ambiente que você não gostou de alguma coisa, mas você não falou para não criar um desconforto. Você ficou em silêncio. Sim. E às vezes a pessoa não foi sensível àquele silêncio e achou que estava tudo bem, sendo que você, na verdade, não estava bem. Eu tenho a sensação que esse também é o temperamento do Espírito Santo. Ok? Sim. Porque Paulo diz o seguinte, ó, não apagueis o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa. Quando ele entra fazendo barulho. Quando ele sai em silêncio. Sansão é a grande prova disso. E a Bíblia diz, o Espírito do Senhor se afastou de Sansão e ele não sabia. E achou que iria fazer como das outras vezes. Então, às vezes o silêncio de quem está perto de nós tem uma mensagem maior do que uma combinação de palavras que formam uma frase a ser passada.
E nós precisamos que Deus nos ajude a ser sensíveis para compreendermos o silêncio daqueles que estão ao nosso redor. Faça aí algumas considerações sobre essa história. Nós até falamos no primeiro momento que todos nós temos os nossos Lázaros, né? Nós precisamos identificá-los. E ainda tomando um pouco disso que estava sendo dito agora, é interessante que nesses pontos, né, da vida deles para depois da morte deles, é que o Lázaro, tudo que ele queria eram migalhas. Migalhas essas que o rico poderia dar a ele. Agora, na eternidade, tudo que o rico quer são gotas d'água. É ínfimo, é quase nada. Né? De novo, o contraponto, porque ele tinha banquetes. Não dá para se banquetear sem o entendimento de uma quantidade inacreditável de vinhos, taças à mesa. Tudo é muito. Tudo é de sobra. Tudo é uma quantidade absurda. Desse tudo que ele tinha, Lázaro só queria um pouquinho. Lázaro só queria uma porcentagem irrisória. E como bem explicado no primeiro momento, e se você não assistiu, quando acabar aqui, vai para lá que você vai ser edificado pela explicação do pastor Mateus, nem as pessoas comiam o que ele desejava. Agora, na eternidade, vira-se, muda-se, altera-se. É ele agora dizendo assim, o que eu queria era um nada de tudo que você tem. Uma das frases incríveis que o senhor citou agora há pouco é que o céu tem quantidades incríveis de água. Ou seja, o Lázaro na vida não tinha nada, o rico tinha tudo. Na eternidade, Lázaro tinha tudo e o rico não tinha nada. Então, mudou-se a percepção, novamente, o que se via e o que não se via, né? É o tal do iceberg. Então é interessante isso. Porque Lázaro em vida era lambido pelos cães. Lázaro em vida é lambido pelos cães. Mas agora é o rico em sua morte que é lambido pelas chamas. Ele vai dizer assim, tenha misericórdia de mim, porque as chamas estão me tomando. Na versão que eu tenho, as chamas estão atormentando-me. E é por isso que ele desesperadamente pede por gotas de água pingadas à sua língua. Isso é importante. Novamente, é o contraponto. Né? É o contraponto. No verso 28, que ele agora vai se preocupar com os seus irmãos, e é interessante a resposta que ele recebe. Eles têm Moisés, 29. Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. Por que isso é interessante? Porque no verso 16 do capítulo 16, ainda não havia se iniciado a parábola, Jesus está falando sobre a pregação e ele vai dizer, a lei e os profetas chegaram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus e emprega-se força para que todo homem entre nele. Ou seja, o que Abraão está dizendo está disponível para eles. Sempre esteve, como para você também esteve. Sempre esteve, como para você também esteve. E é por isso que ele vai dizer, agora não tem mais o que fazer. Então, esse entendimento dos 5 sentidos da alma, que o senhor explicou agora há pouco, que é fantástico, atenua-se aqui. É ele dizendo, eu tenho medo que eles tenham o mesmo fim que eu. Porque o texto não diz, mas provavelmente levavam a mesma vida que ele levava. E sobre o silêncio do Lázaro, eu acho interessante também, pontuar rapidamente, em João capítulo 9, que tem aquele cego que Jesus vai molhar os olhos dele com barro, a saliva misturada com a terra, um dos discípulos, se não me falha a memória, Pedro, chega em Jesus e diz assim, quem pecou? Quem pecou para que ele seja cego? Porque alguma coisa estava faltando ali. Ele ou os pais dele? É interessante. Aí o texto não diz que o cego responde uma acusação feita contra ele. Mas o texto vai dizer, e respondendo Jesus diz, nem ele, nem seus pais. Mas isso aconteceu para que
o poder de Deus se manifestasse. Por que eu acho isso interessante? A gente aprende com a maturidade espiritual que quem menos fala no contexto do reino, geralmente é Cristo que fala por ele. Lázaro não precisa responder. É o pai Abraão que se manifesta. O cego de João 9 não precisa responder. Quem fala por ele é Cristo. Então, a gente, novamente, voltando ao raciocínio que o senhor fez brilhantemente agora há pouco, a gente precisa ser sensível àqueles que estão em silêncio. A gente precisa, em um tempo que todo mundo tem palco, que todo mundo fala, né? A internet colocou um megafone na boca de todo mundo. Todo mundo virou especialista em basicamente tudo. A gente tem um comentário para cada assunto da face da Terra. Existe uma importância no silêncio. Porque é só quem fica em silêncio após uma oração, por exemplo, que consegue entender que a oração não é um monólogo, mas é um diálogo. Então a gente é tão impulsivo em falar que a gente fala, diz amém, obrigado por tudo e vamos embora para a vida. Sendo que a gente precisava estar esperando por uma resposta. Então é mais ou menos isso que eu estava pensando enquanto o senhor estava falando aí. Tem uma questão que eu acho muito, muito interessante, e eu anotei aqui algumas coisas que você falou, tá me ajudando a enxergar alguns pontos que eu ainda não tinha enxergado, que é o seguinte, e até uma linha de raciocínio interessante sobre isso. Eu lembro de um sermão que eu ouvi uma vez, que foi coisas que existem no inferno e faltam na igreja. Eu achei muito curioso, com base nesse texto. Por exemplo, ele quer evangelizar os irmãos. Desejo missionário. Ok? Então, coisas que são bem presentes ali, mas que, se não forem presentes na igreja, a igreja perde o sentido do seu propósito, da sua missão. E aí tem uma coisa que me chama muito a atenção. Lá, o rico, ele faz alguns pedidos. Ele faz alguns pedidos a pai Abraão. Para que pudesse água ser passada na sua boca, para que pudesse ser enviado Lázaro para comunicar aos seus parentes, aos seus irmãos. Primeiro ponto, nenhum desses pedidos são atendidos. Fica óbvio que no inferno, orações nunca terão respostas. Ok? Ok. Não dá para ter uma noção de quantas orações já foram feitas no inferno. A gente só conhece as orações dos vivos. É por isso que essa questão da eternidade é algo que precisa ser levado como prioridade. A questão da salvação, da vida com Deus, da comunhão, do perigo do pecado. É algo que tem que ser levado com muita seriedade. Esse episódio apresenta uma grande verdade. Não pode haver comunicação entre vivos e mortos. E aí tem uma coisa interessante, porque no verso 29 o pai Abraão respondeu, eles têm Moisés e os profetas, que eles ouçam-nos. Versículo 30, o rico disse, não, Abraão, mas se alguns dos mortos fosse ter com eles, certamente eles iriam se arrepender. Versículo 31, porém Abraão lhes disse, se eles não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que alguns dos mortos ressuscitem. E nos evangelhos nós temos a prova disso. Um outro Lázaro, que não é o mesmo Lázaro daqui, ressuscitou e quiseram matá-lo. Ok? Sim. Porque se a palavra de Deus ela já está escrita, registrada e as pessoas não creem nela, não vai ser alguém que volta, que vai dar certeza. E aí eu concluiria aqui a minha fala, se o pessoal puder ainda não saia, nós vamos abrir aqui para algumas dúvidas e respostas que o pessoal tiver. Uma frase que eu acho que precisa estar bem gravada aqui para a gente é o seguinte, nós também precisamos encontrar os nossos Lázaros. Nós precisamos encontrar os nossos Lázaros. Talvez eles estão quietos, silenciosos, perto da gente, imperceptíveis. Nós precisamos enxergá-lo. Você tem alguma coisa que você está anotado aí para falar? Para fechar, de fato, para fechar. Quando o pai Abraão Abraão tiver pergunta, pode ir fazendo aí. Isso. Ainda quando alguém dos mortos ressuscitar, eles não vão ouvir, Jesus está falando nas entrelinhas dele mesmo.
Ele está dizendo, eu vou morrer, eu vou ressuscitar, e ainda assim, muitos não irão ver. Então, eu acho que a grande mensagem, ou as grandes mensagens dessa parábola, seja o entendimento de eternidade. A gente precisa relembrar a eternidade. A gente precisa se recobrar do entendimento de eternidade. A gente precisa ser chacoalhado por Deus com relação à eternidade. E não com medo, não com assombro, mas com o entendimento de que ela existe. E, de novo, né? De que lado desse fosso ou desse abismo nós estaremos. Né? Não é uma... Não, e aí nós poderíamos entrar em questões escatológicas, mas não é a real e a atual formatação do mundo espiritual mais o seio de Abraão e o Hades, mas o entendimento de a eternidade existe. E a gente precisa ser recobrado disso. E se hoje for o nosso dia? Quando eu li texto um dia, eu estava fazendo o Salmo no carro, e no Salmo 90, verso número 15, Davi vai fazer um pedido extraordinário. Ele vai dizer assim: ajude-me a contar, ou ensina-me a contar os meus dias, para que eu encontre em ti coração sábio. E quando eu fui entender isso, eu falei, uau, por quê? Porque nós estamos acostumados a contar a nossa vida em anos. Eu tenho 28, tu tens 29. Porque nós temos 28 motivos para ser grato. Tu tens 29 motivos para ser grato. Então, um dia no ano, a gente faz uma festa, come uma carne, celebra, né? Junta a família e tal. Só que quando a gente vai transformar isso em dias, eu fui ver que eu tenho mais de 10.300 motivos para ser grato. O que Davi está dizendo é, se eu entender que todo dia é um presente, então eu vou entender que eu tenho muito mais motivos para ser grato do que eu imaginava. Só que aí é uma outra ponderação que ele faz nesse mesmo texto. E se hoje for o último dia? E se não houver o amanhã? Aí nós voltamos para uma outra parábola. Quando aquele cara vai guardar tudo no seu celeiro e vai dizer assim, tô de boa, que bom, vou descansar. E ele ouve uma voz dizendo, louco, e se hoje eu pedir a tua alma? Então a gente precisa ser recobrado do entendimento de eternidade. Tem algumas perguntas aí. As parábolas podem ser utilizadas como doutrina? Na verdade, nas parábolas existem raciocínios de doutrinas. Então você pode contá-la linkando com outros pontos de doutrina. Lázaro viu o rico. A parábola eu penso que ensina pra gente que não. Ok? Até porque a sensação que dá, porque Lázaro, o rico ergue o olhar. Então a sensação que dá é que o Sheol, o lugar dos perdidos, é aqui e o seio de Abraão um pouco em cima, porque ele tem que erguer os olhos para ver. Ok? Então a sensação que dá é que não há um contato do Lázaro visual com o rico. Até porque a ideia de que a eternidade com Deus é um local onde não há tristeza, ok? É como se na eternidade, no céu, no ambiente da salvação, as lembranças más não existem mais. Então, tudo aquilo que foi de angústia do Lázaro não existiu mais. Alguém falou sobre uma data aí de 2055, eu falei que Cristo vai voltar até lá, eu não falei isso não. O que eu disse foi o seguinte, parábola da figueira, não da figueira estéril, que nós ainda vamos falar sobre ela no outra live, mas da figueira. Uma geração. O limite bíblico de uma geração são 107 anos. Se a geração da figueira se interpreta ali corretamente Israel como a figueira, e a figueira floresce em 1948, 107 anos mais 1948 vai dar 2055, mais ou menos. Mas não pode ser precisado isso. Escatologia é interpretativo, não é histórico. É uma linha de raciocínio que aponta para o limite da geração da figueira. Porque Jesus disse, não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. O limite bíblico de uma geração 107 arrasta para esse ponto. Teve mais alguma pergunta que você viu aí? Eu acho que foi essa. A que me impactou foi de 2055. Eu já te falo assim, que livro que está esse tempo para eu ler? Qual?
A de 2055 é perguntar que livro que tem isso aí para eu ler também. Não, pelo menos eu nunca vi nenhum livro escrito. Aqui, ó. Deus está no inferno. Poderá conversar com Deus ou os salvos? É uma pergunta boa. É uma pergunta boa. A sensação que eu tenho ali é que o Senhor usa de uma figura de linguagem para construir um diálogo, se ele pudesse existir, entre o rico, o pai Abraão, em relação ao Lázaro. Ok? Até porque o local da habitação dos mortos, ele não está mais nessa configuração. Colossenses diz que subindo ao alto levou cativo o cativeiro. Então, esse seio de Abraão, que era um pouco acima do Sheol, ele foi arrancado e foi erguido. Subindo ao alto levou cativo o cativeiro. Ele não está mais na mesma geografia do mundo espiritual. Ok, tem mais alguma pergunta aí, o pessoal que está com a gente? Alguma dúvida que ficou? Essa parábola é uma parábola que tem tantas coisas ricas, é uma parábola que desenvolve mistérios tão aprofundados, e as parábolas, elas sempre têm essa mensagem, né? A questão não é quem é o meu próximo, mas é de quem você tem sido próximo. Não é só o Lázaro do rico, mas é qual é o seu Lázaro. Então, isso é muito interessante. O sofrimento terá um fim, sim. Eu falei até sobre isso em alguma parte aqui. A eternidade ela vem para nos ensinar que tanto as glórias dessa vida como as misérias dessa vida terão fim. Podemos dizer que o rico era um avarento? Não, ele gastava muito com festas, com roupas. Ele não tinha medo de gastar. O problema dele é que ele investia errado. E aí tem uma coisa interessante, duas coisas que eu não mexi. Agora mexerei nessa pergunta e eu me lembrei. Primeira coisa, qual era a lógica de dinheiro do rico? A lógica de dinheiro do rico. E segunda coisa é, o que o rico levou para a eternidade? Nada. E aí tem uma ideia muito interessante que é a seguinte: você só leva para a eternidade o dinheiro que você não segurou com você aqui. Você só leva para a eternidade o dinheiro que você não segurou com você aqui. Aí o Senhor fala sobre ajuntar tesouros na terra e ajuntar tesouros no céu. O dinheiro que você guarda só para você, que você usa só para você, que você investe só para você, você não vai conseguir desfrutar nada dele na eternidade. O dinheiro que você empenha, que você investe, que você coloca no benefício de outros, na obra missionária, para que a obra de Deus avance, para que o necessitado seja socorrido, de algum modo isso transformará-se em riqueza na eternidade. Não ajunte o seu tesouro onde a traça, ferrugem, corrói, mas invista no reino dos céus. É o que o próprio Senhor diz. Existem 3 lógicas sobre o dinheiro. 3 lógicas. Primeira, o que é meu, o que é seu é meu. O que é meu, o que é seu é meu. É a linguagem, por exemplo, daqueles que praticam roubo, corrupção. O que é meu, o que é seu é meu. Segunda lógica, o que é meu, o que é seu é seu. É o ambiente da individualidade da vida, onde o próximo não é enxergado, a dor dele não é percebida. Terceira lógica, sim, o que é meu é seu, o que é seu é seu. É o sentimento de alguém que não tem a ganância pelo que o outro tem, mas entende que aquilo que Deus confiou a ele, ele pode também compartilhar com outras pessoas. Ele é apenas um mordomo das riquezas de Deus. A lógica do rico era: o que é meu, o que é seu é seu. A lógica de dinheiro dele estava totalmente desajustada. Teve alguma outra pergunta aí que o pessoal fez? Pelo menos não que eu tenha visto. Jesus foi ao inferno é figurativo. A sensação que dá é que ele foi. Entendeu? Para ele tomar as chaves da morte, do inferno. Eu não sei se é Pedro ou Paulo que fala sobre pregou aos espíritos em prisão. Uhum. Ok? Há uma dúvida aquilo ali. Que espíritos em prisão são esses? São os demônios? Ou são as almas daqueles que estão perdidos? Uhum. É um ponto difícil de interpretação bíblica. Mas dentro desse entendimento, parece-nos que ele vai sim ao território
ou que nós chamamos de inferno, ou o local onde estão hoje aqueles que morreram sem Cristo. Mas é inferno, porque o inferno será lançado no lago de fogo e enxofre. O céu que ainda não foi inaugurado, a Nova Jerusalém que não foi inaugurada, mas o local de tormento já existe. Quando é a próxima live, um desses dias, nós vamos, assim que terminar a live, marcar isso daí. A diferença dessa parábola para as outras, de fato é uma parábola ou não, falamos isso no início da primeira parte. Isso. A ideia de que é a única parábola que Jesus dá nome aos personagens. E a tradição diz que o rico se chamava Dives. Então, uma grande maioria dos historiadores, dos comentaristas, dos eruditos, entendem que ali o Senhor não está criando uma história para explicar lições, mas ele está usando duas pessoas que existiram e que aquelas pessoas conheceram para contar lições da eternidade acerca dessas pessoas que um dia estiveram vivas. Então, ela é uma parábola dentro da perspectiva de que é uma história que está sendo contada para explicar uma lição. Mas ela não é uma parábola como as outras, uma história contada para explicar lições reais e eternas. Mas é uma história provavelmente de pessoas que existiram, que o Senhor vai dar pontos de verdade acerca do momento que elas estavam naquele cenário em que ele contou. No cenário o inferno existirá existência de domínio? Não consegui entender a pergunta. Você entendeu, Agapito? Não. Ok. Tenta perguntar novamente, daí a gente tenta elaborar melhor aqui. Ok. Vai ficar salva a live? Tem algumas vai ficar pessoas salvo perguntando. assim. Ficou a primeira parte, vai ficar a segunda parte. Tem alguém com mais uma pergunta? Última pergunta para nós respondermos, e aí nós vamos falar alguma coisa sobre a próxima live que nós vamos fazer, e eu quero dar uma última notícia para vocês. Haverá livre-arbítrio no céu? Rapaz, no céu tem algumas coisas que não vai existir. Livre-arbítrio, poder não vai existir no céu. Algumas coisas não vão existir no céu. O céu vai ser um local totalmente diferenciado. O céu é um lugar de muitas surpresas. O céu é um lugar de muita surpresa. Um dia sobre os reinos do mundo espiritual, ok, é um assunto bem polêmico, mas vamos lá. Quem sabe a gente até desenvolve esse raciocínio para a gente falar junto. Vai ficar salva a live. Que é blasfêmia contra o Espírito Santo. Dentro da perspectiva do que Jesus diz, a blasfêmia contra o Espírito Santo é quando eu atribuo a demônios uma obra do Espírito Santo. Isso. É o que se passou ali naquele acontecimento. Legal, a enciclopédia chegou a Pontes e Lacerdas, Mato Grosso. Eu nunca fui no Mato Grosso, a enciclopédia já chegou aí. Coisa boa. Quem manda no Mato Grosso, olha aqui, ó. Depois do saudoso pastor Sebastião, é ele. Deus abençoe o Mato Grosso, que perdeu o seu pastor, presidente, e o seu segundo pastor. Que Deus dê graça a esse estado, para que a igreja não se divida, mas para que a igreja possa ser fortalecida e o reino de Deus continue a ser pregado aí. Deus abençoe. Gerações passam. Gerações passam. Homens de Deus morrem. O legado deles permanece vivo para sempre. Mas homens de Deus morrem. Homens de Deus cumprem a sua missão. O ministério é uma corrida de bastão. Eu preciso correr até o ponto final. Não sei quando vai ser, mas uma hora o bastão vai para a mão de alguém e outra pessoa corre. Que Deus ajude a próxima geração a frutificar, como o pastor Sebastião frutificou. Uma história linda, uma estrutura de igreja. Não estou falando em relação a templo, mas a igrejas que foram plantadas, gente que foi salva. Se ele era um pouco mais conservador ou não, isso daí é outro ponto. E Deus tem características diferentes para povos diferentes. Deus não trata a gente como um pedaço de carne que a gente corta em pedaços tudo igual para comer. Deus, uma vez eu achei uma coisa interessante, um colega perguntaram para ele, qual que você acha que é a idade de Deus? Ele tinha 52 anos. Ele falou assim, eu vejo Deus assim como mais ou menos um homem na meia idade de aproximadamente 52 anos. E aí perguntaram a ele, por quê? Ele falou assim, porque eu sinto que ele me entende como se ele tivesse caminhado comigo e vivido na mesma época que eu nasci e vivido o mesmo período que eu vivi. Uau. Então Deus, ele, dentro da sua grandeza, ele consegue se contextualizar e nos fazer sentirmos filhos dele,
e Ele nosso Pai. Então, Deus ele tem o seu tempo, o seu propósito. Deus abençoe o pessoal de Tangará da Serra, Mato Grosso também. Deus ajude vocês. Estou perguntando aqui que enciclopédia é essa? Ó, a enciclopédia que o pessoal está falando é essa daqui. É a enciclopédia sobre a vida dos personagens bíblicos. Você que está aí, me ouve um minutinho ainda. Se você ainda não tem esse livro aqui, você não pode deixar esse dia terminar sem você adquiri-lo. Eu levei mais de 7 anos escrevendo esse livro. São quase 500 páginas. Talvez você diz, Mateus, eu tenho preguiça de ler um livro de 100 páginas. O que é que eu vou fazer com um livro de quase 500? Esse aqui não é um livro para você ler da página 1 até o final, não sei o que você queira, mas é uma obra de pesquisa. Sabe aqueles momentos que você está lendo a Bíblia e você tem uma dúvida ali de um texto, um lugar, uma expressão da Bíblia, curiosidade sobre uma pessoa da Bíblia, que você sente falta de um livro que te explique aquela questão? Esse daqui é o livro que você sente falta. É a enciclopédia sobre a vida dos personagens bíblicos. Então imagina, por exemplo, que você está lendo sobre Ana. Você vê que na letra A, às vezes tem 10, 15, 20 páginas explicando a vida de um único personagem da Bíblia. Contexto cultural, histórico, geográfico, interpretativo. Às vezes você está lendo um texto da Bíblia e você fica pensando assim, como que eu faço para extrair lições desse texto? Para extrair pontos desse texto para usar numa aula, numa mensagem, numa pregação, para entender esse conteúdo aqui. Esse é um livro que vai te dar o texto ali esmiuçado, explicado, às vezes polêmicas da Bíblia, como por exemplo, um exemplo que eu sempre uso, que é a primeira família, que foi Adão, Eva, Caim e Abel. A Bíblia diz que Caim matou Abel, foi morar na cidade chamada Nod. Muita gente se pergunta, que cidade é essa se tudo começa no Éden? Havia uma cidade fora? A Bíblia diz que Caim se casou nessa cidade. Como pode explicar se ele casou-se nessa cidade, se a primeira família foi Adão, Eva, Caim e Abel? Então, questões de contexto cultural, cronológico. Paulo, por exemplo. Você tem a vida de Paulo aqui desde o início até o final, os ciclos, as fases, em que ano ele se converteu, em que ano nasceu, por que ele aparentemente grego, judeu ou romano, por que ele se apresenta de diversas formas, qual é a ligação para você entender isso, quem foi Gamaliel que formou Paulo, em que ano ele escreveu cada carta, onde estava, foi à Espanha ou não, quantas viagens missionárias ele fez, enfim. Se você é alguém que quer entender mais a Bíblia, conhecer mais sobre os personagens da Bíblia, essa ferramenta que é indispensável para você. A boa notícia é que nós ainda estamos com frete grátis. Então eu quero ter a alegria de, nessa semana, ainda enviar um exemplar desses aqui para a sua residência, sem você pagar um centavo sequer de frete. O valor está R$ 49,90. Esse valor pode ser adquirido por cartão de crédito, parcelado se for preciso, adquirindo boleto bancário, transferência bancária. E uma boa notícia, para quem quiser ser revendedor da enciclopédia, nós estamos com uma promoção a partir de uma caixa, que vai 24 unidades. A pessoa tem a promoção que normalmente as editoras dão, que é 40% de desconto. Se a pessoa comprar acima de 24 unidades, para ser uma revendedora, um revendedor na cidade dele ou dela. Ou, se você quer adquirir apenas uma unidade, o frete está totalmente grátis pelo valor de apenas R$ 49,90. Mateus, como que eu adquiro? O código é 22999558919. Código 22999558919. É um telefone de WhatsApp. Assim que essa live terminar, me manda uma mensagem nesse número. Eu mesmo vou te responder e te passar toda a informação, tirar toda a dúvida. Eu tive a alegria de ter a revisão desse livro pelo reverendo Hernandes Dias Lopes. E o prefácio foi pelo saudoso Dr. Russell Shedd. Dr. Shedd chegou a escrever que não conheceu outra obra em português que reunisse tantas informações sobre a vida dos personagens bíblicos quanto essa. E dentro de alguns dias, se Deus permitir, o próximo livro que eu vou estar apresentando para vocês é sobre as parábolas de Jesus. Esse texto, por exemplo, aqui é o texto, só esse texto aqui. Aqui tem 10 páginas de Word, que vai dar aproximadamente 20 páginas de livro, só sobre o rico e o Lázaro. Uau. Imagina o conteúdo inteiro desse livro, vai ser muito enriquecedor. Meu amigo, bom demais estar contigo aqui. Deixa eu fazer um pedido. Se você ainda não segue o pastor William Agapito, siga ele. Clica aqui em cima, você tem Mateus Soares com William Agapito. Siga-o. Você vai ser muito abençoado pela vida dele. Assim que essa pandemia terminar, leve o pastor William Agapito para pregar na sua igreja. O pastor William Agapito tem viajado para pregar nos maiores congressos de jovens desse Brasil. Você que é líder de jovens, você que é pastor de igreja, leve o William para pregar aí na sua igreja, na sua região. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado e a ida dele aí vai ser uma bênção muito edificante para você e para toda a sua família.
Meu irmãozão, Amém. suas considerações. Meu amigo, só para dizer que eu tenho enciclopédia há quase um ano e é algo extraordinário. O dia que eu me deparei com o texto de Judas, gente, o texto de Judas é uma covardia. Vocês têm que ter essa enciclopédia em casa. Pastor, Que só uma bom. novidade, Vamos lá. tem um link na bio do meu Instagram. Ok. Na bio do meu Instagram. Então você vai abrir o Instagram, vai ter um link logo ali embaixo tem uma pequena biografia, uma pequena descrição. Aquele link está ali. Eu lancei antes de ontem, um curso rápido, totalmente online para jovens pregadores. Ok. Nós temos falado para muitos jovens e graças a Deus por isso, louvado seja Deus por isso, de muitos lugares do Brasil. E essa foi uma demanda que as pessoas foram procurando. Lança alguma coisa, propõe alguma coisa, então é 100% online. Nós fizemos um material rápido, simples, intuitivo, dinâmico, e você vai, nesse link, entrar em contato com a gente e eu vou te instruindo, e eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida e o nome do Senhor Jesus será glorificado. Tá bom? E Um perguntaram na abraço próxima ao live, amigo a gente vai pastor marcar. Ney Martins está com a gente aí. Ok? Vamos Coisa marcar. boa, coisa boa. Então, siga aí o pastor William Agapito e entre aí nesse curso, você vai ver que é um conteúdo que vai lhe abençoar demais. Um abraço a todos vocês que ficaram com a gente, que Deus te abençoe. E nesses dias agora nós vamos divulgar a próxima live. Um grande abraço a todos vocês. A segunda parte também vai ficar salva. Amém. Deus abençoe.